Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Eu vou colocar para vocês aqui uma percepção que eu tive e tenho desses vídeos da delação premiada da JBS. E fiquei extremamente impressionado com a generosidade da JBS. Se vocês olharem, o Guido Mantega pede 50 milhões, é mandado imediatamente. O Antônio Pallotti pede 300 milhões, é mandado imediatamente. Outros vão pedindo 20, 30 milhões, comprar um partido, o dinheiro para comprar o partido é mandado imediatamente. Uma generosidade, uma presteza em atender aos pedidos dos políticos impressionante mesmo. Inclusive, chega a uma situação que eu fiquei boquiaberto. A JBS chegou ao ponto de comprar, eu tenho a impressão que quase 2.000, ou um pouco mais de 2.000 deputados e senadores, e chamou aquela compra sem nenhuma relação com ele. O cara pedia algum dinheiro, 150 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, etc. E eles foram comprando, dando dinheiro para eleger, e elegeram, acho que 1.800 por aí, deputados e senadores, e chamaram aquilo reserva de boa vontade. O que é reserva de boa vontade? As reservas de boa vontade é o seguinte, que eles estão num processo de corrupção tão grande que eles estão comprando já antecipadamente deputados que eles nem conhecem, nem têm relacionamento, para que amanhã ou depois, qualquer problema que eles venham a ter, seja ajudado por esses deputados e senadores que eles financiaram a campanha. Eu achei aquilo de um cinismo fora do comum. Impressionante como essa empresa gastou dinheiro em termos de propina nestas eleições. Bom, para que uma empresa gaste tanto dinheiro, evidentemente ela precisa ter muito dinheiro, e muito dinheiro sobrando, porque o volume de recursos utilizado na compra de deputados e etc, tal, e senadores, foi um negócio, inclusive partidos, foi um negócio gigantesco. As somas aludidas é um negócio assim fenomenal. Muito bem. Então aí tem que olhar se a empresa realmente é essa empresa, tem tanto dinheiro assim para jogar, de que maneira é isso. Então vamos ver que a JBS, aqui nós temos, teve um crescimento econômico-financeiro fenomenal, sem precedentes no Brasil e talvez no mundo, e se tornou a maior produtora de proteína animal do nosso planeta. Como isto foi possível? Se ela teve esse desenvolvimento fenomenal, gastando dinheiro da maneira que ela está gastando dinheiro em propinas, de onde vieram esses recursos? Eles são mágicos? Eles são os maiores financistas do mundo, que ao pegar qualquer recurso multiplica por 1000, é a multiplicação dos pães? Eu fiquei impressionado. Então vamos ver como isso aconteceu. E recentemente está aí na internet um discurso do senador meu xará Álvaro Dias, apresentando as razões pelas quais houve esse crescimento econômico financeiro fenomenal da JBS. Então, o senador Álvaro Dias diz lá que a alteração promovida pelo governo Lula no inciso 2 do artigo 9 do Estatuto do BNDES para permiti-lo a financiar investimentos brasileiros no exterior. Vamos ver o que isso significa. Então, o governo Lula assinou um decreto, me parece que foi o decreto, deixa eu ver o número dele, está por aqui.
o decreto, desculpe aí, o decreto número 622, de 21/12/2007. Lula assina esse decreto, alterando o inciso 2 do artigo 9º do Estatuto do BNDES, para que esse banco passe a financiar investimentos brasileiros no exterior. Ora, quando isso acontece, a JBS, os campeões, as empresas campeões, passam a utilizar esse financiamento do BNDES em grandes volumes. Basta lhe dizer, que nós vamos ver aqui, o período de 2008 a 2014, quer dizer, a alteração ocorreu em 2007. Em 2008 a 2014, houve financiamento no montante de 702 bilhões, sendo 243 bilhões pelo FAT e FGTS e 473 bilhões pelo Tesouro Nacional. Uma enormidade que o Brasil nunca tinha visto, o BNDES nunca tinha visto um número desse tamanho. Então, meus amigos, estas empresas, a JBS comprou investimentos nos Estados Unidos, por exemplo, para 156 fábricas nos Estados Unidos, se tornando a maior empresa de carne nos Estados Unidos e, evidentemente, se tornou a maior produtora de proteína animal no nosso planeta. Um desempenho fantástico para 2007 a 2014, ele apresentou esse desenvolvimento fenomenal. Agora, será que ela só pegar esse dinheiro ela consegue isso? Não. Ela pegou esse dinheiro subsidiado de uma maneira que foi como se tivesse dado de presente para a JBS esse dinheiro. Ora, vamos ver como é que isso aconteceu. Esse dinheiro foi financiado para a JBS através de juros de longo prazo em média de 5 e 6% nesse período aí. 5 e 6%. Vou botar 5,5%. Agora vejam só vocês. O governo tinha esse dinheiro na mão? Não tinha. Esses 716 bilhões. Como o Tesouro conseguiu arranjar esse dinheiro para repassar para o BNDES? Através de vender títulos da dívida pública do Brasil. E os títulos da dívida pública do Brasil, nesse período, foi vendido, né? O Tesouro pagando uma taxa de 14,25% ao ano. Ora, 14,25% ao ano e 5,5% dá uma diferença brutal. Isso não é mais um subsídio, isso é um presente que está se dando a essa empresa. O que essa empresa fez? Lógico, começou a comprar ativos no exterior. Não precisava fazer nada, absolutamente nada, que ganharia dinheiro a rodo. Porque se ela compra os ativos são em dólar, qualquer desvalorização cambial paga a taxa de juros dela que ela está pagando no longo prazo. Tá certo? Qualquer rendimento que ela tem nos Estados Unidos em dólar, está pagando, porque em dólar é a moeda mais forte que o real. E nesse período, então, houve desvalorização do real. Então, os juros saíram, em vez de pagar juros, vai recebendo juros. Vamos imaginar, se eles não tivessem feito nada com o dinheiro, tivesse só aplicado nos títulos públicos aqui no Brasil, ganhava 14,25% e pagava 5,5%. É essa, em suma, o que estava acontecendo. Então, um financiamento, um subsídio desse tamanho, só poderia justificar um crescimento fenomenal dessa empresa JBS. Se vocês olharem também, aconteceu praticamente a mesma coisa com a Odebrecht. Odebrecht do período Lula. A Odebrecht multiplicou a sua receita por 6, saiu de 50 bilhões para 300 bilhões por ano. Tudo isso financiado com recursos do BNDES, com propinas. Bom, e aí vem o outro lado.
E por que o BNDES e o governo Lula fez uma operação desse tipo? Alterar o estatuto para permitir isso? Será que fez isso pensando no crescimento do Brasil, no crescimento, né, de emprego no Brasil? Não, não fez, porque esses financiamentos foram utilizados para a compra de investimento no exterior. Então, na realidade, eles estavam financiando o crescimento dos Estados Unidos, o crescimento de Cuba, o crescimento da Venezuela e etc. E não do Brasil. Ora, isso é um crime de lesa pátria, tirando os recursos do Brasil para financiar os países nos quais essas empresas faziam investimentos. Meu amigo, e aqui aparece um ângulo que eu quero colocar isso. Nós temos que colocar isso e sabermos a resposta sobre isso. Alguém pensou, alguém sugeriu fazer essa alteração. Não foi o Lula. Lula simplesmente assinou o decreto, porque Lula não tem capacidade de pensar essas coisas. Foi alguém, foi uma equipe que pensou em alterar o estatuto do BNDES para prejudicar, para obter esse dinheiro de uma maneira subsidiada, um subsídio tão favorável que parecia um presente que ele tinha recebido do governo brasileiro para investir nos Estados Unidos. Meus amigos, se vocês olharem o que é que aconteceu em termos de custo, só para olhar em termos de custo, 706 bilhões financiados, recebendo 5,5% das empresas que foram financiadas e o governo pagando 14,5%. Isso está dando aproximadamente, segundo o senador, 184 bilhões de reais foram pagos pelos contribuintes brasileiros no período de 2008 a 2014, referente a esse montante de recursos passados do Tesouro Nacional para o BNDES para que ele financiasse a JBS, a Odebrecht, etc. O buraco é enorme, 184 bilhões. Tirados esses recursos de onde? De um país que não tem investimento em educação, um país que não tem investimento que eu falo de uma maneira satisfatória em educação, satisfatória em saúde, satisfatória em infraestrutura. É isso, esse país pagando 184 bilhões de juros em função do financiamento que está sendo feito para a compra de ativos no exterior. Meus amigos, isto é um crime de lesa pátria. O chefe do executivo que ordenou a execução desta operação, devido ao prejuízo à população brasileira, merece pelo menos 200 anos de prisão. E o autor da engenharia financeira é 180. Porque não esqueçamos e fiquemos atentos. Isto aqui foi uma trapaça inteligentemente bem montada, porque mexeu apenas no estatuto do banco. E essa mudança foi no inciso do artigo 9 do Estatuto do Banco BNDES para permiti-lo a financiar investimentos brasileiros no exterior. Isso não deve ter sido feito por uma pessoa qualquer. Isso foi uma pessoa de alto nível que tenha conhecimento a respeito disso. Muito bem. Eu, mais uma vez, vou querer aqui raciocinar. Não vou acusar, eu vou raciocinar. Eu tenho uma suposição, não estou acusando, que pela sua experiência profissional, participação e familiaridade com os dois lados dessa fraudulenta operação, do governo Lula, como presidente do Banco Central e como presidente do ministro da Fazenda do governo Temer e como presidente do Conselho de Administração da JBS. Acho que o Henrique Meirelles é o provável autor
e realizador desta operação. Veja só, Meirelles foi presidente do Banco de Boston, aqui no Brasil. Tem uma cabeça, uma experiência bancária, uma vivência em cima de legislação bancária, de estatutos de empresa, enorme. Depois ele passa a ser presidente a nível mundial do Banco de Boston. Imagine quão preparado é o Meirelles ao assumir a presidência do Banco de Boston Mundial. Está tirando ali os americanos da jogada. Ele se mostra muito mais competente do que todos, tanto é que assume a presidência a nível mundial. Então Meirelles é uma cabecinha privilegiada. É uma pessoa que tem uma formação muito boa, educacional, e tem uma experiência ímpar, principalmente em se tratando de operações desse tipo que está acontecendo. Transformar o estatuto do banco, né, para permitir que ele financie ativos externos e para que as operações sejam feitas de uma maneira tal que fossem escondidas através de depósitos bancários no exterior, através de offshore. E isso ele conhece mais do que ninguém. Então eu raciocino que provavelmente o mentor disso chama-se Meirelles. Primeiro é o seguinte, eu estou dizendo bem aqui, ele faz parte das duas partes. Da primeira parte do governo, ele foi presidente do Banco Central. Você conhece bem isso aí. Não é? Depois ele passa para a JBS. Passa a ser presidente do conselho da JBS. Reorganiza a empresa. Cria o banco original. Então ele tem um conhecimento total a respeito da JBS. Do grupo JBS. Tem uma pessoa total. Aí volta a ser ministro da Fazenda. E evidentemente a abertura do banco da possibilidade do BNDES financiar isso, abriu as portas para a JBS, que não teve dúvida, entrou pesadamente nesses financiamentos, porque uma coisa eu tinha certeza, jamais teriam prejuízo. Por isso a ousadia, a audácia de investir tamanha montanha de recursos e rapidamente se transformar na maior empresa de proteína do mundo. Ora, era quase que uma garantia. Tome dinheiro que você só vai fazer ganhar dinheiro. Quer dizer, não existia nem a dúvida se perderia ou não. Não correu risco. Imagina um empresário que tem à disposição dele o financiamento do BNDES sabendo que não tem risco nenhum. Então não é mérito nenhum administrativo, não é mérito nenhum de estratégias econômicas, etc., transformar esse grupo rapidamente, um crescimento econômico financeiro fenomenal, sem precedente no Brasil, talvez no mundo, e se tornar a maior produtora de proteína animal do nosso planeta. Eu acho que não precisa ser muito competente para isso. Se você tem um banco com o BNDES e ele te financia e você não tem a garantia que não tem risco nenhum, você toma todo o dinheiro que o banco tem e mais ainda. Porque a garantia do investimento, a garantia do sucesso é enorme. Sem riscos. Tá certo? Então, meus amigos, eu acho, né, que esse crime merece e tem de ser investigado. O povo brasileiro que foi lesado brutalmente merece saber quem é ou são os responsáveis por este crime de lesa pátria. E eu tenho pressão. Primeiro, seguir o dinheiro, todo mundo sabe disso. Segundo, olhar a ação do Henrique Meirelles durante seu termo como presidente do Banco Central e durante agora como ministro da Fazenda, o que é que ele tem, quais são as medidas que ele tem tomado em relação à JBS. Porque ele foi o presidente do Conselho de Administração do Grupo JBS. Aí
tem que ser fiscalizado, e fiscalizado com atenção redobrada, com pessoas muito inteligentes, porque está se tratando de uma pessoa que é muito inteligente e muito preparada, que chama-se Henrique Meirelles. E sabemos já de início que ele, no início, para ser presidente do Banco Central, a sua ficha já era suja. Porque, como presidente do Banco de Boston aqui, e presidente do Banco de Boston Mundial, o senhor Meirelles, pessoa física, era um sonegador de imposto de renda. Então, ele tem que ser vigiado de perto, ele tem que ser fiscalizado e tem que saber exatamente o que é que aconteceu nos termos dele como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda em relação aos negócios com a JBS. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.